Prova que tragédias como prédios inteiros caindo não são um acontecimento restrito ao Brasil. No último dia 24 de junho, um edifício de 12 andares com 100 apartamentos à beira-mar, em Miami Beach, colapsa de maneira totalmente inesperada. Nesse vídeo, veremos tudo o que já se sabe sobre esse caso. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues, especialista em estruturas, e você está no canal de Engenharia. O canal da Engenharia agora também é blog. Lá você encontra artigos com notícias como essa, recheadas de muita informação. Acesse pelo primeiro link aí da descrição. Um desabamento atípico em uma das regiões mais exigentes e restritas quanto à qualidade das suas edificações. Assim como dito pelo prefeito de Surfside, esse tipo de coisa não acontece nos Estados Unidos. Isso era menos provável que um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Seria essa fala do prefeito pura arrogância ou algum fundamento em achar isso incomum? Por mais que essa fala pareça arrogante, há sim uma razão para esse acontecimento ter deixado todos atônicos. A região de Miami é uma das áreas mais exigentes quanto aos procedimentos construtivos. Toda edificação de múltiplos andares tem que seguir uma lista enorme de regras, muito maior e mais complexa do que qualquer outro lugar do planeta. Isso aumentou ainda mais após o furacão Andrew, que devastou a região em 1992. Os edifícios, além de respeitarem uma cartilha de exigências, ainda devem passar por uma inspeção a cada 40 anos para verificar a estabilidade estrutural e atualizar os sistemas essenciais de segurança em casos de emergência. O edifício conhecido como Champlain Towers estava justamente se preparando para essa inspeção. Construído em 1981, completaria o seu 40º aniversário no final deste ano. Dentre as exigências para uma fiscalização como essa é a estabilidade estrutural do edifício. Seria uma intervenção em algum dos sistemas estruturais do edifício a razão desse colapso? Segundo o engenheiro responsável, as obras de intervenção ainda nem haviam começado. Por ser um edifício bem construído, não demandaria muitas alterações, segundo ele. No momento da queda, apenas uma obra no telhado do edifício estava em andamento. Se for verdade, é muito pouco provável que tenha alguma relação com o colapso do edifício. Como de praxe, em todos os vídeos desse tipo, vamos fazer uma breve análise quadro a quadro da queda e tentar identificar alguns pontos que podem ser importantes. O único vídeo divulgado até o momento, filmado a partir do prédio vizinho, mostra a face sul do edifício. O primeiro ponto é a forma que ocorre o colapso. Todo o corpo do edifício se desloca ao mesmo tempo, a partir da base, porém, começando da seção mais ao centro do prédio. Isso quer dizer 2 coisas, provavelmente. A primeira é que a possível causa do colapso está ligada às fundações. Pode ter sido algum tipo de afundamento conhecido como recalque, que acabou sobrecarregando os pilares nos primeiros pavimentos. O fato de ter colapsado primeiro na seção mais ao centro é devido a essa parte do prédio ter uma rigidez menor. Isso é consequência do formato do edifício, que parece com 2 L's inversos, se encaixando como em um jogo de Tetris, onde o L do lado leste colapsou. Esse tipo de queda é bem característico. É comum, por exemplo, observarmos em demolição, onde se detonam os pavimentos inferiores, o que causa uma espécie de puxão da estrutura acima. É diferente de colapsos por queda de pavimentos superiores, onde há uma queda em seções, onde cada pavimento caindo um sobre o outro gera um efeito em cascata. Mas se o provável problema está nas fundações, como um edifício de 40 anos cai de uma hora para outra e, coincidentemente, durante um período de reforma. Um estudo publicado em 2020 pela Universidade Internacional da Flórida mostra que a costa de Miami está afundando a uma taxa de 2 milímetros por ano. O número já se mostrou assustador. Porém, outro estudo um pouco mais antigo, de 2016, realizado pela Universidade Italiana de Pádua, em conjunto com a Universidade de Miami, colocaram essa taxa próxima aos 3 milímetros por ano.
Esse afundamento é devido principalmente ao avanço acelerado do mar junto à costa, o que aumenta o nível da água, saturando o solo arenoso da região. Considerando uma taxa de 2 milímetros nos últimos 40 anos, temos um afundamento de aproximadamente 8 centímetros nesse edifício. Seria isso o suficiente para um colapso total? Apesar de 8 centímetros parecerem pouco, dependendo da maneira que esse recalque ocorre, pode se tornar muito perigoso para a estrutura. Um exemplo disso é um recalque diferencial, que é quando um lado da edificação afunda mais que o outro. Isso gera uma redistribuição de tensões que sobrecarregam a estrutura, diferentemente de um afundamento por igual, que é muito menos prejudicial. Mas vamos além. Essa taxa de afundamento é considerada a partir de uma superfície não carregada, ou seja, sem nenhum tipo de construção. Considerando que o solo pode ser comparado a uma esponja, que em repouso mantém suas características físicas, mas se deforma qualquer variação de pressão, é lógico afirmar que o afundamento de um prédio é muito mais acentuado que um solo livre de cargas. Ainda mais considerando que o estudo da Universidade de Pádua mostrou que nos últimos 80 anos, algumas residências chegaram a afundar até 20 centímetros. Isso com uma carga de uma residência simples, o que com certeza tem uma deformação muito menor de um edifício de 12 pavimentos. Outro fator que pode ter acelerado esse processo é o fato da região estar sendo castigada nas últimas semanas com fortes temporais, que pode ter encharcado ainda mais o solo de apoio nas fundações. Como sempre digo, um colapso é uma soma de inúmeros fatores. Pode levar meses ou até anos para que esse caso seja elucidado. Para isso, uma equipe de engenheiros especialista em estruturas já foi convocada. Essa análise irá comparar modelos computacionais com a forma que ocorreu o colapso, comparando vários cenários até encontrar o mais próximo dos resultados reais. Até o momento dessa gravação, ao menos 4 pessoas haviam morrido e aproximadamente 100 ainda estavam desaparecidas nos escombros. Fatalidades como essa ocorrem em qualquer lugar. Basta ter as condições desfavoráveis perfeitas, confrontando com alguns pequenos problemas estruturais para que o resultado sejam catastróficos. A engenharia é tão exata quanto as casualidades permitam. Afinal, todos nós estamos à mercê da lei de Murphy. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E comenta aí, acha que esse colapso foi um erro humano ou um caso de más condições da região? Acha que foi apenas coincidência isso ter acontecido no mesmo período da reforma? Caso haja mais novidades sobre esse caso, trago para vocês aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!